Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do gênero textual notícia, né? A notícia escrita, tá? Porque existe o gênero notícia televisiva, que é, obviamente, como o nome já diz, é aquela que passa na televisão, né? E a notícia escrita, que é veiculado em jornais, revistas e na internet, tá? Então hoje o nosso foco é com a notícia escrita, tudo bem? A notícia, a principal função dela é informar a respeito de um fato que já aconteceu. É diferente de narrativa, tá? Porque a narrativa, quem que é o principal da história? A personagem. Então, o que aconteceu com a personagem? O que a personagem fez? É diferente da notícia, que a notícia, ela vai falar a respeito de um fato. Então, algo que tenha acontecido, tá? Então, a notícia, ela tem a função de fazer com que a gente se informe o que está acontecendo, né? A notícia escrita, ela tem 4 partes principais, tá? É o título ou manchete, o subtítulo, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto. E aí a gente pode acrescentar, né, se for possível, uma fotografia, né, do fato que aconteceu, tudo bem? O primeiro slide aqui, que eu vou passar para vocês, é para falar um pouquinho das características que são peças fundamentais dentro da notícia. Então, o primeiro dele é a objetividade, tá? Então, quanto mais objetivo for a notícia, mais aprender a atenção do leitor. E também a impessoalidade, ou seja, eu não posso colocar uma opinião minha a respeito do fato acontecido. Vamos supor que eu esteja falando sobre um atropelamento, né? Eu não posso falar, mas se o poder público tivesse colocado uma faixa de pedestre naquele local, isso não teria acontecido. Ou, a culpa foi da pessoa que atravessou fora da faixa de pedestre. Não, não posso falar sobre isso, tá? Isso, a minha opinião, não interessa dentro da notícia, tá? A notícia, ela tem que ser objetiva e impessoal. Eu vou falar para vocês agora a respeito da estrutura, ou seja, como é escrita uma notícia, tá? A primeira coisa que é o título, ou a manchete, né? A manchete tem a função de chamar a atenção do leitor para que aquele texto seja lido na íntegra, tá? Então, lá no título, você vai perceber que ele tá normalmente em letra maior, com uma letra mais escura. O título, ele vai ser pequeno, né, e chamativo. Então, a escolha das palavras é muito importante para um título, né? Ele vai dar a ideia do que vai ser dito dentro do texto, tá? Então, e outra coisa também importante para a gente lembrar, ele sempre tem que estar com o verbo no presente. Por quê? Porque quando a gente lê uma notícia com o verbo no presente, dá a impressão de que acabou de acontecer. Mesmo que tenha acontecido ontem, né? Dá a impressão de que acabou de acontecer e a gente está sabendo disso neste momento, tá? Então, o verbo no presente, ele é bem interessante, tá? A segunda coisa que a gente tem que prestar atenção é no título auxiliar ou subtítulo. Não é toda notícia que tem, tá? Mas é legal a gente falar a respeito, porque às vezes a gente pode dar de cara com uma notícia, com um subtítulo e falar assim, mas pra que colocou isso aí? Então vamos lá. A função do subtítulo é dar mais informações, né, e chamar a atenção mais ainda do leitor sobre o que vai falar na notícia, né? Então lá na notícia, vamos supor que falou assim, Brasil vence a Argentina nas eliminatórias da Copa. Ok, essa é a minha informação principal, é o fato ao qual eu vou ler. No subtítulo pode vir alguma informação mais atraente para que ele consiga ler o resto. Então vamos supor, com um gol, sei lá, de Gabriel Jesus nos 45 minutos do segundo tempo, o Brasil consegue sua classificação para a Copa. Percebe? Então ali ele deu um gostinho, aí no subtítulo ele deu mais um pouquinho do que vai ser dito no resto do texto, tudo bem? Falando de formatação, né, ele funciona como um complemento, eu já falei, ele vem logo abaixo do texto com letras menores e normalmente em itálico. Então, se é digitadinho, né, o título vai estar lá em negrito, grandão, né, aí embaixo, que vai ser o subtítulo, ele vai vir numa letra menor em itálico para não chamar tanta atenção, porque a ideia é chamar atenção o título. Joia? O lead.
O lead, eu diria que seria a parte mais importante da notícia, porque é ali que vai prender a atenção do leitor, é ali que vai chamar o leitor para ver o resto do texto, né? Então o lead, ele tem esse nome, né, porque ele é o primeiro parágrafo. E aí a gente pode ter 6 informações nesse parágrafo, tá? O primeiro, o quê? O que aconteceu, né? Depois, quando? Então, quando que isso aconteceu? Depois, quem? Quem são os envolvidos nesse fato? Onde foi? Como aconteceu? Quais são as principais ações do texto? E por quê? E por que que isso aconteceu? Qual o motivo dessa notícia, desse fato ter acontecido? Vocês vão perceber em algumas notícias que o como e o porquê, às vezes ele pode não aparecer, né? Porque o jornalista, no caso, ele prefere colocar no corpo do texto, né, para dar maiores explicações, tá? Então, o que é o corpo do texto? O corpo da notícia nada mais é do que essas informações do primeiro parágrafo mais desenvolvido, ou seja, eu posso colocar fala dos envolvidos, posso colocar mais informações do que aconteceu. Então, vamos supor, vou falar do atropelamento de alguém na Avenida João Paulo, né? Então, motoqueiro foi atropelado na Avenida João Paulo. Então, aqui eu tenho quem, que foi o motoqueiro, o que foi atropelado e onde, na João Paulo, na tarde de terça-feira. Então, eu tenho também, né, o tempo, ok? Aí, no resto da notícia, eu vou falar o nome do motoqueiro, eu vou falar como foi esse atropelamento, né? E de repente colocar até a fala das pessoas que estão envolvidas nessa notícia em discurso direto ou discurso indireto. Então, por exemplo, contei tal como que aconteceu o fato, aí assim, aí abre aspas, né? O motoqueiro estava em alta velocidade e passou no farol vermelho quando o outro carro bateu nele. Aí fecha as aspas, né? Diz uma testemunha do acidente, né? Então eu coloquei a fala de alguém para me dar credibilidade, né? Que aquele fato que eu estou contando, alguém também viu. Então não é uma invenção minha. É diferente das fake news, né? As fake news, eles costumam colocar a fala de alguém exatamente para dar a impressão de que aquela notícia é real. Então cabe a nós, né, termos fontes de pesquisa para saber se aquilo que está sendo dito na fake news é real ou não, ok? O corpo da notícia pode ter mais de um parágrafo, tá? Então, a notícia, então, basicamente terão 2 parágrafos, mas ele pode ter mais, tá? Dependendo do tamanho do fato, né? E de pessoas que, de repente, estejam envolvidas. Aí vai depender do escritor da notícia, ok? Linguagem do texto. Como eu falei lá no começo, a linguagem ela tem que ser objetiva e impessoal. Como eu faço isso? Escrever em terceira pessoa, tá? Escrever em terceira pessoa é muito importante. Então, por exemplo, eu não posso falar assim, eu vi um motoqueiro ser atropelado ontem na Avenida João Paulo à tarde. Mudando para impessoalidade, o motoqueiro foi atropelado na Avenida João Paulo ontem à tarde. Percebe a diferença? Porque quando você usa a terceira pessoa, dá a impressão de mais credibilidade, né, do que uma pessoa só que viu. Então, o motoqueiro foi atropelado. Então, todo mundo sabe que o motoqueiro foi atropelado, tá? O texto deve ser escrito em norma padrão e culta, sempre, sempre, tá? Por isso que a gente tem português na escola, né? Pra gente ter acesso à norma padrão, né? E a parte culta, porque ele vai ser publicado aí em grandes meios de comunicação que pode atingir qualquer tipo de pessoa. Não posso escrever uma notícia na gíria, por exemplo, de jeito nenhum, tá? E ser o mais objetivo possível usando os verbos no pretérito perfeito. Então, como eu já usei, né? Motoqueiro foi atropelado. Então, já aconteceu. Não vai acontecer de novo. Não está acontecendo, tá? Então, os fatos, eles são realmente finalizados aí, tudo bem? Então, recapitulando tudo, notícia tem que ser objetiva, impessoal, ela é dividida em 4 partes, título, subtítulo, lead e corpo da notícia, e pode ter foto, ok? Espero que vocês tenham gostado
e espero que também a gente possa se ver em breve, tá bom? Um beijo e bons estudos!